Vamos continuar o nosso devocional em Provérbios. Nós estamos no capítulo 1. Então nós vamos para refletirmos sobre as várias possibilidades de nuances de aprendizado que nós temos ali em Provérbios. Nós vamos e voltamos, né? Então nós vemos de uma forma mais ampla, depois retrocedemos um pouquinho e vamos mastigando ali os ensinos do sábio para nós colhermos o nardo aí da sabedoria. Nós temos refletido sobre como essa sabedoria ela é vital para a nossa vida, como ela é necessária, como a busca por essa sabedoria é uma testificação de que nós realmente tememos o Senhor. E quando nós abrimos as portas do nosso coração, da nossa mente para a sabedoria, isso mostra que o nosso coração também está aberto para o Senhor. Nós temos visto que ser sábio começa com ser ensinável. Se nós trouxermos para nosso tempo de igreja, é um tempo diferente, embora o significado possa ser comparado ali, um ajuntamento do povo de Deus, uma assembleia reunida, um grupo de pessoas identificadas e distintas da humanidade, do restante da humanidade. Se nós trouxermos as aplicações para os nossos dias, nós poderíamos dizer então que ser ensinável é ser pastoreável. Pessoas que são pastoreáveis são pessoas que entendem os instrumentos da graça para a condução de si mesmo, da sua família, começando pelos próprios irmãos, que são pactuados entre si em Cristo Jesus, como aqueles instrumentos que são obrigados por constrangimento de consciência a viver para a igreja, a viver para o povo do Senhor, que são os líderes, que são os oficiais da igreja. Nós temos refletido sobre isso aos domingos à noite. Então, a sabedoria ela não é somente perseguida, mas ela é ansiada pelo povo de Deus. O povo de Deus anseia por sabedoria, porque sabe que é esse mecanismo que o faz conhecer o Senhor, que fomentará, que dará a ele mais intimidade com Deus, à medida que são conhecidos os caminhos de Deus, a vontade de Deus. Nós temos refletido nessa pregação da sabedoria, né? A sabedoria aqui, a partir do versículo 20 do capítulo 1, a sabedoria aqui é um sermão, a sabedoria está pregando aqui. Nós refletimos num primeiro momento nesses versículos sobre o fato de que a sabedoria ela clama para ser ouvida, a sabedoria ela não está escondida, a sabedoria não é algo difícil de ser encontrada. Talvez essa afirmação pode ser um pouco contraditória, porque nós estamos vivendo um tempo de gurus, de coaches, de personalidades, de influencers, de YouTube, onde aqueles que são mais populares são tidos como sábios. E nós somos expostos a essa monetização desses influencers, né? Esses influencers, eles são colocados para nós como autoridades mesmo, como personalidades que detêm a sabedoria, que detêm o tom do discurso, que detêm o direcionamento do discurso de tal forma que esse argumento de autoridade do nosso tempo automaticamente abre as portas da nossa mente e do nosso coração. Tanto que as grandes marcas, as grandes empresas sabem que aquilo que eles dizem serão seguidos. Os nossos jovens, os nossos filhos são muito suscetíveis a isso. E nós mesmos somos muito suscetíveis a isso também. Então, pessoas que conseguem uma maior visibilidade nas redes sociais, colocam como insígnia de autoridade, de poder, de sabedoria, de poder de influência a quantidade de pessoas que seguem, a quantidade de curtidas. E isso automaticamente nos dá a elas o direito de serem ouvidas por nós.
Nós temos a obrigação de ouvi-las porque todos estão ouvindo. Então, se todos estão ouvindo, se aquilo que essas pessoas estão falando, aquela própria pessoa em si, ela está sendo seguida, tem sido assunto de conversa no nosso meio, isso automaticamente nos impele, quase que obrigatoriamente, a ouvir essas pessoas, a dar acesso ao nosso coração e à nossa mente para essas pessoas. Então, o conceito de sabedoria ele foi completamente corrompido e tem sido cada vez mais corrompido no nosso tempo. Então, nós pensamos que uma carga de informação é sabedoria. Nós pensamos que palavras bonitas, bem orquestradas, bem organizadas, pessoas eloquentes carregam a sabedoria. Nós pensamos que popularidade é sinônimo ou um exemplo, uma exibição de que alguém ou determinada pessoa tem sabedoria. Então, isso foi completamente corrompido, né? Então, perceber que a sabedoria está gritando, perceber que a sabedoria está exposta, perceber que a sabedoria ela quer ser ouvida, não é perceber que esses influencers são detentores de sabedoria. Não é perceber que aquelas pessoas que estão aí nas mídias sociais, por mais que professem ser cristãs, não quer dizer que essas pessoas são detentoras da sabedoria. Nós precisamos de mecanismos para avaliar isso. Os mecanismos são muito fáceis. Apenas nós muitas vezes não conseguimos discernir sabedoria. Primeiro, qualquer tipo de instrução que remova de você qualquer tipo de escama em relação à igreja local, não deve ter acesso ao seu coração. Não deve ter acesso. Pode ser pessoa, pode ser evento, pode ser amizade, pode ser programação, pode ser o que for. Qualquer tipo de influência, tipo de conhecimento que remova de você a harmonia com a igreja local, não deve fazer parte da sua dieta espiritual. Qualquer tipo de coisa que remova de você a submissão, a consideração e o amor pelos oficiais da igreja local, também não deve ter acesso ao seu coração. Qualquer tipo de coisa, e eu estou usando o termo coisa aqui para categorizar em tudo, que remova de você a humildade, a sujeição uns pelos outros, não deve ter acesso ao seu coração. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não temos filtros muitas vezes. Você vai ser pastoreado por sua igreja local e pelos oficiais da sua igreja local. Não importa quão eloquentes sejam os pregadores das redes sociais, não importa quão sábio vocês acham que eles são, não importa quantos seguidores eles têm, eles não foram separados para lhes pastorear. Não foram. Não foram separados por Deus para serem instrumentos de sabedoria e de vida para vocês. Não foram. De tal forma que, quando alguma dessas pessoas tem acesso ao meu coração, eu tenho que buscar a orientação dos meus irmãos e dos meus pastores. Simples assim. Então, se nós não desenvolvermos esses recursos de filtros, nós seremos, como todos os outros desse mundo, suscetíveis às palavras, aos ventos que esse mundo tem soltado. Então, ser ensinável não é ser ensinável por qualquer um. Ser ensinável significa ser ensinável aos mecanismos, aos instrumentos que o Senhor nos deu para nos conduzir, para nos edificar. Então, ser ensinável também é ter algum filtro para esse ensino. E não existe filtro maior e melhor do que a igreja local. Qualquer coisa que lhe coloque em qualquer medida de desarmonia com toda a vida da igreja local está errado. Erradíssimo. Toda. Você pode ter a maior eloquência do mundo para defender a sua causa. E você pode ganhar na sua defesa, mas está errado.
ganhar um debate, ganhar um discurso, não quer dizer automaticamente que você está certo. Então, esse mecanismo é muito valioso. Eu estou falando isso por quê? Porque foi assim que eu pautei a minha vida cristã, toda a minha vida cristã. Desde quando eu tinha pouquíssimo conhecimento do verdadeiro evangelho, no ato da minha conversão, até os dias de hoje. A igreja local é a instituição mais valiosa. Se isso é verdade, todos os instrumentos que fazem parte dela também o são. Então nós precisamos de mecanismos para avaliar o acesso ao nosso coração. Então, esses influencers, eles não são detentores de sabedoria. Esses pastores de internet, eles não são detentores de sabedoria para você. Eles não são. Eles precisam ser harmonizados com os ensinos que nós recebemos na nossa igreja local, porque se assim não for, pode ser para outro, mas para mim não é. Nós precisamos desses mecanismos. Então eu estou amarrando algumas pontas aqui pelo fato de buscar a sabedoria, de que nós já vimos aqui, e pelo fato que foi dito aqui, que nós precisamos ser ensináveis. Então algumas pontas precisam ser amarradas, né? Então nós vimos isso. No último domingo nós refletimos sobre o fato de que a surdez para a sabedoria revela um caráter doente, revela um caráter deficiente, que, descrito de outras formas, um caráter pecaminoso. E por causa dessa pecaminosidade, nós repudiamos a sabedoria, nós fomentamos ativamente uma surdez para a sabedoria. E essa surdez para a sabedoria, ela inviabiliza o próprio amadurecimento e a própria busca para a sabedoria, porque nós simplesmente não somos alimentados. E aqui, como ele descreve o louco que rejeita o conhecimento, por que ele é louco? Porque arrogantemente ele se coloca em uma posição de entender-se que não precisa de orientação, não precisa de conhecimento, ele não precisa de sabedoria, porque ele se satisfaz consigo mesmo. Hoje nós vamos refletir sobre o tema ouvir a sabedoria significa viver extraordinariamente. Ouvir a sabedoria é viver extraordinariamente. O ponto focal aqui da nossa reflexão é o versículo 23, mas por causa dos termos que ele utiliza aí, conhecimento e saber, nós vamos ler o versículo 22 e o versículo 23. Diz assim: até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? E então apelo, seguido de promessa. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Esse versículo aqui, ele carrega um significado assim extraordinário e profundo em todo o Antigo Testamento. Principalmente por ele estar dentro de um livro, de uma categoria de gênero que é conhecido por poesia. Dentro de um livro que é um livro pragmático. É um livro que ele não, com raríssimas exceções, e aqui essa é uma exceção, ele carrega um tom profético. Se você perceber, existe uma condicionalidade aqui no versículo 23. Se você atentar, então eu farei. Se você atentar, então eu darei. Então, existe uma relação, e aqui eu vou ser muito simplista, de causa e efeito aqui. Esse versículo, ele encapsula as promessas que são explícitas no Evangelho da Nova Aliança, no Senhor Jesus Cristo. Ele tem uma singularidade pela forma como ele é proferido, como ele é configurado aqui. De tal forma que esse versículo, ele carrega um ensinamento não pragmático, no sentido de que, olha, se você fizer isso, muito provavelmente eu darei isso para você. É a mesma coisa de que se você conduzir os seus filhos nos caminhos do Senhor, eles não se perderão. Essa não é uma promessa. Essa não é uma reação inerrante de causa e efeito. Olha, se você ensinar, então, necessariamente eles não se perderão. Não é. Muito diferente do que nós vemos aqui.
Aqui, por causa de todo o fundamento que nós vemos nos outros profetas do Antigo Testamento, mas especialmente do Novo Testamento, em que a conversão, a transformação, o novo nascimento vem pelo conhecer, vem pelo ouvir. Então, a conversão, ela exige um processo de entendimento aqui. É o que nós vemos. Quando a nossa mente é convertida, a nossa mente é transformada, a nossa mente é mudada, porque algo entra nela e faz uma lavagem completa. Por isso que esse versículo carrega aqui esse tom profético extremamente, ou substancialmente, essencialmente enfatizado no Novo Testamento, assim como por outros profetas aqui. Se você perceber essa palavra atentar, abra em Jeremias capítulo 3. Essa palavra atentar aqui, ela tem uma correspondente no Novo Testamento, é uma correspondente que nós vimos, por exemplo, em Oséias capítulo 14, versículo 1, volta, ó Israel. É uma correspondente que nós vemos em Jonas, quando ele prega aos ninivitas, e eles se convertem. E é uma correspondente da palavra que nós conhecemos por conversão, que é não exemplificada por palavras explícitas no Novo Testamento, mas por todo um conceito. A palavra conversão, você não vai encontrar uma palavra conversão no Novo Testamento. No Novo Testamento não existe uma palavra conversão. Existe todo um conceito de regeneração e transformação. Então, conversão no Novo Testamento é um conceito de tudo aquilo que o Senhor faz. Por quê? Porque foi profetizado maciçamente que ele faria, porque era isso que ele requeria na antiga aliança, no Antigo Testamento. Então é todo um conceito formado. E essa palavra aqui, chuve, essa palavra ela encapsula isso. O versículo 14 de Jeremias 3 diz assim: convertei-vos, é a mesma palavra, atentai. A ideia, e aí está muito ligada, por que foi traduzido dessa forma? Porque está muito ligado ao fato de que quando a nossa mente apreende, ela retorna. Então, no Antigo Testamento, a ideia de conversão é uma ideia mecânica que simboliza uma realidade de transformação no coração espiritual. Mas essa ideia de retorno mesmo, literalmente significa retorno. É retornar para o Senhor, retornar para as leis, retornar para as observâncias com o Senhor, retornar para a liturgia de ser povo de Deus. O povo de Deus tem uma liturgia. Liturgia é um modo de viver. Nós temos a liturgia do culto. O que é a liturgia do culto? É a forma como o culto acontece. São os elementos do culto, aquilo que as Escrituras dizem que o culto tem que ter, para que ele não seja um objeto estranho no culto, a forma como o culto acontece, isso é a liturgia. O povo de Deus tem uma liturgia. A liturgia do povo de Deus descreve o modo de vida dele. O povo de Deus é um povo que retorna, é um povo que atenta, é um povo que se volta continuamente. Por que foi traduzido dessa forma? Atentai, porque nós atentamos com a mente. É a mente que conduz o corpo, é a mente que conduz os pés, é a mente que nos faz retornar. E aí está ligada, essa tradução está ligada à percepção de conhecimento e saber. Porque é aqui que harmoniza claramente com o teor do livro, que é um livro que descreve o que é sabedoria. Então ele diz, no versículo 14, convertei-vos, ó filhos rebeldes. Por que eles precisam se voltar? Porque eles se rebelaram contra o Senhor. Diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Atentar significa literalmente retornar. É o conceito que nós encontramos no Novo Testamento para conversão. Que no Novo Testamento ele mostra de forma extremamente substancial essa realidade espiritual. No Antigo Testamento, por que é uma realidade mais mecânica? Porque retornar para o Senhor significaria o quê? Observar adequadamente o calendário,
do povo de Deus, o calendário de ritos, de festividades, observar adequadamente, observar as leis do Senhor, observar a liturgia de cultuar o Senhor. Então, no Antigo Testamento existe esse caráter mecânico em que, fazendo, nós testificaríamos de algo. Por isso que nós retornamos para aqui. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos a realização dessa promessa sendo estabelecida de que o Senhor mesmo faria aquilo que ele requeria, que era o quê? A conversão de mente e coração. Então, ele faz isso para garantir que realmente aqueles que dizem que são povo do Senhor e fazem parte da nova aliança seriam convertidos. Então, todos aqueles que fazem parte da nova aliança, eles só fazem parte da nova aliança porque assim o Senhor garantiu que eles teriam convertido as suas mentes e o seu coração. Mas a ideia aqui é de uma resposta ativa por ouvir algo. A sabedoria, ela direciona o nosso coração. Por isso nós devemos ter muito cuidado a quem tem acesso ao nosso coração e dar acesso ao nosso coração àqueles que devem ter acesso ao nosso coração. Porque a sabedoria, as palavras, elas conduzem o nosso coração. Elas direcionam o nosso coração. As palavras podem direcionar para animosidade, para grosseria, para segmentação, para radicalidade no sentido de isolamento. Ou pode direcionar para a unidade, para a harmonia, para o crescimento em graça. E é por isso que existe um movimento aqui consequente. Se nós atentarmos, se nós ouvirmos, o Senhor fará algo. Por que Ele fará algo? Porque esse atentar, esse retornar, esse converter é justamente o acesso ao coração dado à palavra de Deus. Então a palavra, ela tem um acesso, que aqui é descrito como palavras de sabedoria. Então a sabedoria aqui é como se fosse o evangelho pregado aqui, é como se fosse o próprio Deus falando. Por isso que a sabedoria ela é personificada, ela se torna uma pessoa, é a sabedoria que grita, é a sabedoria que fala, é a sabedoria que prega. A ideia é a de que existe uma expectativa de resposta a nosso respeito. Quando essa expectativa ela é correspondida positivamente, Deus então age extraordinariamente. E aí vem a abundância dessa doação dele mesmo por meio do seu Santo Espírito. E nós vemos acontecendo isso no Novo Testamento, na Nova Aliança em Cristo Jesus, quando ele envia o Consolador. Por isso que ela encapsula tanto o ensino do Antigo Testamento aqui. Nós ouviremos a repreensão e então nós temeremos. E o temor era uma descrição de que nós desejamos o Senhor por desejar a sabedoria. Então por isso que ele diz, atentai à minha repreensão, né? Retornem a mente, voltem a mente para a minha punição. Ele vai descrever aqui, se você observar, a partir do versículo 26, ele já poderia ser entendido que o Senhor está mostrando aqui o que seria essa punição. Por exemplo, o versículo 26, também eu me rirei, porque da mesma forma que a sabedoria é desdenhada, a própria sabedoria que aqui simboliza o Senhor também desdenhará quando você precisar, mas estiver no lamaçal das suas escolhas. Mas especificamente a repreensão está no versículo 28 e o versículo 31, que diz assim, né? Então me invocarão, e aquele agora que quer ser ouvido se fará de surdo, que é o Senhor. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, e agora aquele que está exposto ficará escondido, porém não me hão de achar. Versículo 31. Portanto, e aí o Senhor entregará ele a si mesmo. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. A ideia de que quando a mão do Senhor está estendida sobre nós com benesses, quando a graça comum toma toda a humanidade, o Senhor retém muitas consequências nocivas das nossas escolhas fúteis.
nós entendemos como sorte. Quem não conhece o Senhor entende como sorte. Rapaz, eu fiz isso e eu pensava que ia acontecer isso e não aconteceu. É muita sorte, não é? O povo entende como sorte. Muitos dão graças a Deus por serem livrados, mas não são instruídos. Graças a Deus não aconteceu isso. Mas a graça que é dada a Deus, no final das contas, não é dada, porque ele não se volta para o Senhor para ser instruído. Mas quando nós ouvimos realmente a sabedoria, e ouvir a sabedoria é voltar a sua mente para ela, é abrir o coração para ela, é retornar para o Senhor, então nós experimentaremos abundantemente o Senhor em nossas vidas. Ele nos dará acesso à sua mente. E como ele nos dará acesso à sua mente? Nos dando acesso ao entendimento das Sagradas Escrituras que é revelada a nós, aqui nessas páginas. Quando nós lemos e percebemos todas as implicações, todas as consequências, todos os caminhos, todos os propósitos, o nosso modo de viver, a nossa conduta, quando nós discernimos, porque o Senhor derramou copiosamente. O Senhor fará, esse é um termo só, o Senhor fará jorrar sem medida o seu Espírito Santo sobre nós. E aí sim, as palavras deles serão sabidas por nós, que é o termo usado aqui como saber. Então, se ser tomado pelo Espírito Santo, e aqui é a promessa de ser tomado pelo Espírito Santo para ter intimidade com Deus ao conhecer sua vontade. E conhecer sua vontade significa discernir intimamente os propósitos pactuais do Senhor para a humanidade. Porque esse termo aqui, conhecer, está ligado a um relacionamento pactual com Deus. É perceber os propósitos de toda a existência humana. Por que vivemos? Por que fomos criados? O Senhor nos dará acesso à mesa trinitária do Pacto da Redenção, em que toda a história da redenção foi escrita e sacramentada ali com a Trindade Santa. Nós teremos acesso. E se você é convertido, é isso que você tem acesso. Você tem acesso a isso. Você conhece o plano da redenção. O mínimo do mínimo, mas você conhece. Você sabe o que significa temer. Você sabe o que significa se converter. Você sabe o que significa se arrepender. Você sabe o que significa misericórdia. Você sabe o que significa graça. Você sabe o que significa gratidão, contentamento. Você sabe o que significa perdão. Você sabe o que significa remissão de pecados, justificação. Você sabe o que significa. Você sabe o que significa o fato de ser substituído por outro que poderia pagar o que você nunca poderia pagar. Você sabe o que significa isso. Em alguma medida você sabe o que significa isso. E essa é a promessa. Não são ouros, prata, nenhum tesouro. É ter acesso à mente do Senhor. É ter acesso a um local na mesa trinitária do pacto da eternidade para a salvação de um povo, para a glória do Deus Trino. Essa é a promessa. Onde nós discernimos, então, aquilo que eu fiz descrição aqui, de mecanismo de proteção do acesso ao nosso coração, dessa multidão de ditos sábios que estão aí no nosso mundo, com as linguagens mais sutis e sagazes, até mesmo aqueles que se dizem cristãos, pastores, propagadores do reino. Nós precisamos, então, e o meu ponto aqui não é fomentar discórdia, não. Mas é entender que a vida é vivida num campo minado, minado mesmo. E nós precisamos discernir profundamente onde estão as minas, onde está o perigo, para que nós não sejamos golpeados de tal forma que nós podemos sequer nos levantar mais. Então, nós precisamos perceber que se nós não adestrarmos o nosso coração e a nossa mente para o Senhor, nós não viveremos extraordinariamente os propósitos de Deus na nossa vida. Não viveremos, porque nós simplesmente não discerniremos. Nós não saberemos o que vem do Senhor e o que não vem. O que é da parte de Deus e o que não é.
Nós não saberemos quais os caminhos da vida e os caminhos de morte. Nós saberemos discernir o caminho, o único caminho no grande vale da sombra da morte, que é a vida que nós vivemos. Nós simplesmente não saberemos. E aí você poderá ter todas as boas intenções do mundo, mas não será suficiente para reter a morte, a miséria e a desgraça. Boa intenção não retém desgraça. Boa intenção não retém a morte. Só existe um que retém a morte: sabedoria de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então, discernir o Filho significa discernir os propósitos de Deus, porque foi aquele que foi prometido desde o Éden, que já estava estabelecido desde antes da fundação do mundo. Boa intenção não dá vida. Boa intenção não estrutura famílias piedosas. Boas intenções não conduzem os filhos para o Senhor. Boas intenções não são suficientes. Boas intenções não bastam. Ou nós nos voltamos para ouvir o Senhor, para sermos tomados de sabedoria e abrimos as portas do nosso coração com os filtros adequados para receber a instrução da sabedoria de Deus, ou nós viveremos na miséria, tendo um grande banquete posto diante de nós. Nós viveremos de migalhas. Nós viveremos das sobras que esse mundo dá para nos adestrar, para nos enganar, para nos conduzir. Cuidado quem tem acesso ao seu coração. Cuidado quem tem acesso à sua mente. Porque se você não estiver vivendo a vida extraordinária que Deus promete para aqueles que ouvem a sabedoria, ouvem a sua voz, ouvem a sua palavra, existe alguma coisa errada em quem você está escutando. Aqueles que têm acesso ao seu coração, existe alguma coisa errada. Se você não der acesso ao seu coração a quem você tem que dar, você terá as consequências. Se você der acesso ao seu coração a quem você não tem que dar, você também terá consequências. Ignorância não é sinônimo de inocência. Não é. Não é uma prova indiscutível da nossa defesa o fato de não sabermos, o fato de termos boas intenções. A sabedoria grita sim. A sabedoria grita, fala audivelmente, acima de outras vozes. Mas nós precisamos ter ouvidos adestrados para discernir, para perceber. Caso contrário, nós ouviremos simplesmente muitas e muitas vozes, muitas e muitas vozes. Alguns desses mecanismos eu dei para vocês aqui no início. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, nós somos gratos ao Senhor por sermos lembrados de que a sabedoria não se cala, de que o Senhor não se cala, de que Cristo Jesus fala audivelmente, de que a Tua palavra grita para salvar os perdidos, para curar da estutícia, da necessidade, da loucura, aqueles que vivem na escuridão. Ajuda-nos, ó Deus, então, a experimentar essas promessas tão fabulosas, para que venhamos viver extraordinariamente. Dá-nos um coração sábio, ouvidos atentos e adestrados, para ouvir a voz do Senhor. Em nome de Jesus.